não olhou muito bem no meu perfil assim, né? Porque não viu que eu estou magrão, achando mais para trás esse negócio. Eu achei que dava o espaço que estava anterior, não precisava ter mais espaço, estava bom. Bom que a gente é crente, né, seu Gerê? Sempre tem uma desculpa para esse gospel, né? Amém. Pessoal, queria que você abrisse lá em Lamentações de Jeremias. Vou achar lá no assunto. Capítulo 5. Eu queria que a gente lesse o capítulo inteiro aqui. Às vezes a gente vai caminhando para o Senhor e tem um tempo da vida da gente que a gente quer fazer do nosso jeito, né? Depois de uma certa idade a gente vai aprendendo que é melhor fazer do jeito do Senhor. Então, tem algumas coisas que eu vou falar que era daquilo que eu tinha preparado, que eu ia compartilhar, tem outras coisas que eu vou falar aquilo que o Senhor pôs no meu coração durante esse tempo de manhã. Tá? Então já aprendi que não tem que ser do meu jeito. Glória a Deus por isso. Capítulo 5. Lembra-te, Senhor. Todo mundo achou? Lamentações? Lembra-te, Senhor, do que nos tem acontecido. Considera e olha o nosso opróbrio, nossa vergonha, né? A nossa herança passou a estrangeiros, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos de pai, sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa linha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios e aos assírios estendemos as mãos para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém é que nos livre da sua mão. Com o perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão, por causa da espada do deserto. A nossa pele se queimou como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer, e aos meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas, os jovens já deixaram sua música. Cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu está muito enfurecido contra nós. Eu estou lendo esse contexto aqui. Isso aqui talvez seja um resumo de um cenário que a nação de Israel estava vivendo nesse tempo, né? E a gente falou nesses dias, de dias difíceis, dos últimos dias, de dias tenebrosos, de cenários aterradores, né? E eu queria mostrar um pouquinho o contexto que a nação estava vivendo e como é difícil às vezes a gente falar assim, depois de olhar um cenário todo esse aterrador, todo difícil, parece que um caos, né? Como é difícil assim dizer no versículo 19: Tu, Senhor, permanece eternamente.
e o teu trono subsiste de geração em geração. Porque parece que é um cenário sem Deus, né? A gente que conhece o Senhor, sabe a grandeza do nosso Deus, quando vê toda essa desgraceira acontecendo, vem a pergunta, né? Como o Márcio falou aqui, da cunhada dele, vem a pergunta, né? Por quê? Onde está Deus nessa hora, né? Esses momentos difíceis vem um questionamento no nosso coração. E dizer assim: Tu, Senhor, permanece eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. É dizer assim: Senhor, no meio dessa calamidade toda, no meio desse caos todo, no meio dessa desgraceira toda, o Senhor continua sentado no trono. Aleluia. O Senhor continua reinando. Aleluia. Né? Eu lembro uma vez que eu estive na casa do Tony e à noite a gente sentou para compartilhar a palavra e aí o Tony abriu a Bíblia e falou assim: vamos ler o Salmo 29? Vamos ler nós também? Vai ter que ser esse microfone, coisa boa. Salmo 29 diz assim. Salmo nem vou esperar para vocês procurarem, porque salmo todo mundo acha rapidinho. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e o Sion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo cada um fala da sua glória. E aí 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. É outro cenário, né? Outro cenário de aterrador, né? Outro cenário de, imagina, um dilúvio, os céus sendo retorcidos, assim, quebrados, né? A tempestade. O cenário de terror é tão grande que as servas começam a dar luz, há fogo sendo dividido, há um vento tempestuoso. E a palavra diz que o Senhor está sentado no trono e sobre o dilúvio Deus estava governando. E a palavra diz assim que o Senhor dá paz ao seu povo, mesmo em meio a um cenário como esse. Isso é um alento para o nosso coração quando a gente começa a pensar nos nossos dias. E não sei se você é como eu sou muito ansioso com as coisas, né? Um dia Deus teve que me dar um para de quieto, porque eu trabalhava numa empresa multinacional, já fazia quase 8 anos que eu trabalhava lá, e todo final de ano, quem trabalha na indústria farmacêutica, o Alessandro sabe disso, né? Eles têm uma regra, assim, nesse mundo corporativo, que a única coisa que permanece constante é a mudança. Então, todo ano eles mudam alguma coisa, completamente as coisas são mudadas. E, né, parece que num ano assim você está andando em pastos verdejantes, no final do ano eles metem fogo no pasto, assim acabou o pasto verdejante e virou um cenário de guerra. E aí muda tudo, né? Daqui um pouco faz um corte de funcionário, assim, todo final do ano era um estresse, porque a gente nunca sabia o que viria no ano futuro, né? Pasto verdejante, o vale da sombra da morte. Era uma mudança de cenário, assim, né?
Parece que mudava a tela do computador rapidinho, né? Era aquele cenário verde, assim, de pasto bonito, as ovelhinhas pastando, a cachoeirinha caindo. No outro dia era um vale de sono de morte, que alguém fez uma ligação e já mudou a tela do computador. O descanso de tela já não era um descanso de tela, era um desespero de tela, né? E era assim todo ano, e isso me causava ansiedade, e nessa ansiedade toda, de mudança de todo final do ano, né, eu trabalhei 18 anos com isso, então 18 anos de angústia. Daí eu resolvi e falei assim, não, vou acabar com a angústia, vou ser empresário. Aí sim que virou uma angústia. Daí acabou o período de empresa, eu entrei na prefeitura. Como é que se diz assim, é um oásis de calma e serenidade. É a maneira como a gente escreve, oásis de calma e serenidade, a prefeitura todos os dias. Então assim, mas a questão toda é que Deus sempre quer tratar com a gente, né? E nesse cenário todo, eu desenvolvi uma técnica que eu achava que era muito boa, né? A técnica de análise, assim, eu fazia uma análise do cenário futuro e falava assim, bom, a empresa está indo assim, as ações estão desse jeito, as outras empresas estão fazendo isso, está assim, eu fazia um diagnóstico, né? Eu era bom, eu me achava bom nesse negócio de diagnóstico de final de ano assim, da empresa, né? E aí eu sempre ficava assim, esperando a realização daquele diagnóstico que eu tinha feito. E aí eu ficava prevendo, e um dia eu falei para o meu chefe assim, olha, pelo cenário que eu estou vendo, eu acho que eu vou ficar mais uns 2 anos na empresa, porque isso, já vou fazer 8 anos de empresa, a empresa está ainda assim, estão mudando as coisas. Ele falou, não, senhor, não, você é um dos bons funcionários. Eu falei, não, em 2 anos eu não estou mais nessa empresa aqui, porque a empresa vai acabar me tirando. E deu certo, meu diagnóstico foi certo mesmo, né? Só que isso causava uma angústia, um desespero ainda maior. E um dia Deus falou comigo, né? Ele falou assim, o que você está tentando fazer é tentando prever o futuro. Você está tentando prever o futuro. E foi dura a palavra. Deus trata com a gente conforme a dureza do coração, Deus trata com a ferramenta, né? Ferramenta mais dura para quem é mais duro, né? E eu, como sou duro, Deus falou para mim assim, isso é feitiçaria. Tentar prever o futuro é feitiçaria. Eu falei, doeu a batida, senti o golpe. E aí parei. De vez em quando eu sou, agora paro, eu não quero mais saber de prever o futuro, não. Não faço nem, o máximo que eu faço é previsão de chuva, por causa de uma lesão no tipo de quadril. Eu sou obrigado a fazer previsão de chuva, mas aí já é coisa de velho, né? Porque automaticamente quando vai chover começa a doer o quadril, então comecei a prever a chuva agora, prever o tempo. Mas esse cenário aqui é um cenário que traz consolo no nosso coração, né? Os 2 cenários ali, de Jeremias e esse do Salmo 29. É um cenário que é difícil, não é fácil. A gente vê tempos difíceis, situações catastróficas, cenários onde aos nossos olhos parece, a gente se sente fragilizado, a gente se sente impotente, né? A gente se sente impotente nesse cenário. E é difícil a gente ver lá o Senhor sentado no trono governando essas coisas. Dá a impressão que a gente consegue ver Deus governando, Deus sentado no trono. Porque, assim, Deus sentado no trono não é igual a gente sentado na cadeira, né? É diferente. A gente sentado na cadeira é descansando, né? Vocês não me viram deitado no sofá, que é essa. Então, assim, a gente sentado na cadeira é descansando. É uma situação de conforto. Mas Deus sentado no trono é a expressão de Deus governando. É a expressão do governo de Deus. Deus manifestando o seu reinado, né? Ele dominando sobre todas as coisas. Para nós é difícil esse cenário, porque fatalmente a gente parece que se ajeitar e andar de um lado para o outro e tentar resolver as coisas
é a expressão da gente reagindo, né? Mas Deus continua sentado no trono, governando, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e fim de todas as coisas. Ele é aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Ele já conhece o final da história. Ele já sabe o ontem, o hoje e o amanhã. É por isso que Ele pode ficar sentado no trono governando. Porque Deus trabalha com ordem, né? Deus trabalha, pôs o mundo em ordem e põe o mundo em ordem, mesmo que aos nossos olhos pareça um caos, mesmo que aos nossos olhos pareça que está tudo desarranjado. Quando a gente olha esse Salmo 29, fala assim, rapaz, que cenário! É animal dando cria, é outro berrando, é árvore caindo, é cedro quebrando no meio. É dilúvio acontecendo, é fogo para um lado, fumaça para o outro, um monte tremendo, terremoto, né? E Deus continua ali olhando para aquilo e falou assim, eu continuo sentado no trono. E até sobre esse dilúvio eu consigo pôr meu trono sobre ele. E nesse cenário todo, eu tenho uma promessa para vocês, que eu vou trazer paz para o meu povo. Essa é a promessa. Tem uma musiquinha antiga, né? Já que o Samuel é da música, né? Eu lembrei da musiquinha antiga que a gente cantava, né? Não olha a circunstância, olha o seu amor. Forçou, né? Quer que eu cante? Quer que eu cante? É interessante que por que eu quis descrever esse cenário de Lamentações de Jeremias? Porque a gente começou cantando aqui que as misericórdias do Senhor elas se renovam cada manhã. E tem um texto de Jeremias, talvez do texto do livro de Lamentações de Jeremias, que esses dois versículos a gente conhece e decora, né? Naquela lista lá do número 1, número 2, número 3, a gente fala assim, Lamentações de Jeremias. Qual texto você lembra? 3, né? 3:21. Que é assim, quero trazer a lembrança aquilo que pode me trazer esperança. Mas quero trazer a lembrança que pode me trazer esperança. A minha versão diz assim, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. O esperarei aqui é uma confiança, uma expressão de quem confia. Não é que espera porque está resignado, espera porque confia, porque depositou sua confiança no Senhor, né? Quero trazer a lembrança, aquilo que vai me trazer esperança. E é interessante que ele fala isso antes de falar de todo aquele relatório que a gente leu no capítulo 5, né? Quer dizer que existiam muitas e muitas coisas aqui que eram razões, eram motivos mais do que suficientes para estar em desespero. Mas Jeremias é chamado de profeta chorão, né? E às vezes a gente chora também, mas às vezes a gente chora por razões erradas, né? Por motivos errados. Eu lembro de Neemias, né, quando recebeu aquela notícia que os muros estavam derrubados e as portas tinham sido queimadas a fogo, né? E a palavra diz que ele chorou, né? E orou durante um bom tempo, 3 meses. E Neemias era um homem comum, era um copeiro, era um serviçal. Ele olhou para um cenário aterrador, mas não olhou para a limitação dele.
de ser um homem simples, ser um copeiro. Ele chorou, se comoveu diante dessas coisas, né? E eu penso assim que esse choro de Neemias, assim como o choro de Jeremias, é uma expressão de misericórdia. Porque misericórdia é sentir no seu coração a miséria que está no coração do outro. Isso literalmente é misericórdia. É a capacidade de sentir, né? A gente poderia falar de empatia. Eu acho que empatia é algo tão... é uma expressão que não consegue descrever de fato o que é misericórdia. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Mas misericórdia é conseguir sentir a dor, né? Compaixão é ter a mesma paixão, né? Mas nesse caso é miséria, vai muito mais profundo. É sentir a miséria que está dentro do coração do outro. E eu creio que tanto Neemias quanto Jeremias relatam esse cenário de misericórdia. E por isso choram. Não só choram, eles oram. E é por isso que Jeremias traz essa mensagem para nós, né? Eu quero trazer a lembrança aquilo que me traz esperança. E o que é que traz esperança? O que traz esperança é saber que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque se a gente for pôr na balança essa questão de pecado, né? Ele fala aqui, né? Fala assim, eu sei que tudo isso está acontecendo porque nós estamos em pecado, nós pecamos, nossos pais pecaram, a nação pecou. Mas a única coisa que traz diante de um cenário desse, esperança de fato, é saber que é a misericórdia do Senhor. É a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia do Senhor não tem fim. E é por isso que ela se renova a cada manhã. Todos os dias, né? Deus tem o pão nosso de cada dia, Deus tem a misericórdia para nós, para cada dia. Porque sabe a nossa natureza, né? Eu gosto muito do Salmo 103, diz assim, que Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. E assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Compadecer é sofrer junto, é padecer junto, sofrer junto. E é por isso que nesses cenários todos que a Bíblia mostra aqui, como no Salmo 29, né, Deus fala assim, eu vou trazer paz para o meu povo, porque Deus está com a gente, Deus está conosco. Ele está junto conosco. Abra tua Bíblia em Isaías 38. Isaías 38, diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que notícia, né?
difícil de receber, gente? Notícia complicada de receber. Falei um pouquinho do meu quadril. 2000 nesse cenário todo que eu fiquei desempregado dessa empresa, trabalhei 8 anos. Não bastasse esse cenário, eu tive que mudar de cidade, mudar de igreja. Eu estava um roubo na igreja, eu tive que sair da cidade, sair da confusão. Deus me tirou, né? Nesse cenário todo, eu descobri diagnosticado, estava com muita dor na coluna. Fui fazer exame, tomografia. No meio do exame, o médico parou. Perguntou: você fez alguma cirurgia? Você teve algum acidente? Eu falei: não. Terminou o exame, o médico de novo: você fez a cirurgia? Eu falei: não. Já fiquei de orelha em pé, né? Aí fui pegar o resultado do exame, lá estava diagnóstico: linfoma ósseo. Eu falei: rapaz do céu, trabalhava na área de saúde, esse negócio de linfoma ósseo, câncer ósseo, 6 meses de vida. Eu fazendo previsão. E aí começou uma maratona de médico, né? Até que fiz cirurgia de quadril e fiquei fazendo previsão do tempo depois, né? Mas foi a pior notícia que eu recebi na minha vida, assim. Foi uma notícia parecida, né? Com essa de Ezequias, assim. Ele não falou assim: em 6 meses você está morto, né? Mas eu fiz um diagnóstico de mim mesmo. Eu falei: bom, esse negócio de câncer ósseo, toma tudo. A última parte do câncer é no osso. E no osso não tem mais, vai para corrente sanguínea inteira e acabou. Eu fiz uma conta, gente. Comecei a fazer conta. Calcular tempo de vida, calcular como é que ia ser minha família depois daquilo, calcular o que a esposa, o que os filhos, como é que ia ser, como é que a Delci tinha que fazer as coisas. Calculei seguro de vida, falei assim: bom, vai dar mais ou menos isso, o acerto da empresa é esse, seguro de vida é tanto. Vou deixar uma orientação para ela, como é que ela administra tudo isso, porque eu tenho 6 meses de vida. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. É um sentimento horrível receber uma notícia como essa que Ezequias recebeu. Aí depois essa cirurgia não era nada daquilo, era uma infecção no osso, uma osteomielite que fez uma perfuração no osso e fez um tumor, né? E aí eu tive que fazer cirurgia, raspar tudo aquilo, pôr cimento ósseo para preencher, ficou tudo beleza. Fiquei mancando um pouco, mas já mancava do lado, fiquei mancando o outro. Né? Não sei se equilibrou, ficou mais torto. Mas o fato é que, no meio desse cenário aqui, tem no meio de tantas coisas que Deus podia dizer, né, para um homem quando dá uma sentença dessa, fala assim: põe, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. No meio de tanta coisa que Deus podia dizer, Deus falou assim: põe em ordem a tua casa. Eu quero trazer para vocês assim essa mensagem dizendo assim que no cenário de dias difíceis, notícias difíceis, de tempos difíceis, é um tempo da gente revisitar situações, decisões, atitudes que foram tomadas ou não tomadas, para que de fato a gente possa colocar em ordem a nossa casa. Às vezes colocar em ordem a nossa vida, sabe por quê? Porque nos tempos bons, os dias alegres, os dias felizes, a gente não pensa em pôr em ordem nada, né? A gente não se preocupa em pôr nada em ordem. Mas diante de cenários aterradores, notícias difíceis, tempos difíceis, a gente pensa em pôr em ordem as coisas. E essa é a mensagem de Deus para Ezequias.
Põe em ordem a tua casa. Interessante que a gente tinha uma prática de, quando ia ao mercado fazer compra assim, orava dentro do mercado, falou assim: Senhor, multiplica o nosso salário, multiplica o nosso sustento. Mas quando as coisas estão indo bem, a gente nem orar não precisa mais, você só confia no cartão de crédito, né? Não é assim? Por isso que talvez a gente precise dessas notícias difíceis de tempos difíceis, para de fato pôr em ordem as coisas. A palavra diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Nos tempos difíceis a gente busca a Deus e vai orar. E disse: ah, Senhor, peço-te que lembre-te agora de como andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Andei contigo em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Quando a gente olha a história de Ezequias, a gente não consegue encontrar tudo isso que está dizendo aqui. Mas como o Jacerman compartilhou sobre Davi, o coração dele tinha o desejo de andar completamente rendido ao Senhor. Ele queria ser íntegro e integral diante do Senhor. Coração perfeito não é uma condição de quem não tem defeito. Vou repetir. Um coração perfeito não é a condição de quem não tem defeito. Para nós, um coração perfeito é alguém completamente santo, sem defeito. Mas não é essa a condição. Um coração perfeito fala de um coração completo diante do Senhor. Que ainda que erre, ainda que peque, ainda que resvale, ainda que dê seus tropeções, tem um desejo de andar completamente na presença do Senhor. Tem um desejo de andar em verdade e de fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Esse era o coração de Ezequias. Esse precisa ser o nosso coração. Um coração rendido ao Senhor. Entre todas as coisas, Deus poderia dizer a um homem que estava prestes a morrer: Deus disse: ordene a sua casa. Ordenar os assuntos importantes da família, das relações pessoais, de assuntos pendentes, ordenar as economias da sua casa, né? Falar para os teus filhos tudo o que é necessário falar para eles. Ter certeza que eles ouviram tudo o que você precisava dizer para eles. Porque ordem é importante para Deus. Tão importante que foi o último conselho dado para esse homem. Ordem é um atributo de Deus. Deus é um Deus de ordem. E lá em Gênesis, quando a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. A expressão para descrever esse cenário de Gênesis 1 é caos. Quando a terra estava em caos, assim como o Salmo 29 fala da grandiosidade do poder da palavra, da voz de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus foi manifesta. E Deus disse: haja luz. E a luz se fez. É a palavra de Deus que traz ordem. É a palavra de Deus que manifesta o poder de Deus, trazendo ordem no caos. A terra estava em completa desordem, mas bastou uma palavra. Uma palavra. Bastou uma palavra
nossa vida basta uma palavra. Não importa o tamanho do cenário, não importa o tamanho da desgraça, não importa o tamanho do sofrimento, da desordem, do caos, basta uma palavra do Senhor. Deus vai criando. Tudo que existe, Deus vai criando a partir de uma condição vazia. E o mais tremendo, tudo que Deus cria, Deus criou literalmente do nada, sem o auxílio do material pré-existente. Deus não precisou de uma molécula, de 2 moléculas, de 3 moléculas para criar nada. Deus criou um sistema complexo que tem sua própria ordem. E a cada ato da criação, Deus disse que era bom. A cada ato da criação, Deus disse que era bom. A cada ato da criação, Deus ficava satisfeito. E o último sistema complexo que Deus criou foi o homem. Quando Deus criou o homem, Deus diz assim que era muito bom. E era muito bom porque agora ele podia se relacionar com Deus. De toda a criação, ele criou alguém que tinha capacidade de se relacionar com ele. Eu quero encerrar aqui nossa pregação. Não vou além disso. Mas eu quero deixar essa mensagem. Basta uma palavra. Enoque andou com Deus 300 anos, porque recebeu uma palavra. Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, porque recebeu uma palavra. Sofia foi curada e recebeu uma palavra. Nosso filho mais velho, que andou longe do Senhor anos e anos, voltou para o Senhor e recebeu uma palavra. Basta uma palavra. Não é uma palavra qualquer. É uma palavra de um Deus Todo-Poderoso, que reina sobre tudo e sobre todos, que governa sobre o universo, que rege o universo. Amém? Deus, nós não temos nem coragem, Senhor, de orar como Ezequias orou, dizendo assim: lembra-te, Senhor, de como andamos na tua presença. Eu não tenho essa coragem. Como andei em verdade diante do Senhor, como andei com o coração íntegro diante do Senhor, como tenho um coração perfeito diante do Senhor. Mas eu quero te dizer, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor sabe que eu quero viver em verdade, quero viver com o coração íntegro diante do Senhor. Quero andar de forma reta diante de todos os teus caminhos. A nossa oração, Senhor, é ajuda-nos, Pai, a pôr em ordem a nossa vida, a nossa casa, os nossos pensamentos, Pai. Envia uma palavra tua, Senhor Deus, que muda o nosso coração. Envia uma palavra tua que transforma o nosso viver. Em nome de Jesus.
Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Esse é o coração do nosso Deus. Amém? Amém. Oração. Alguns Deus cura, outros acrescenta anos, outros Deus age com bondade e misericórdia. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Queridos, nós estamos caminhando para o fim desse tempo aqui juntos, né? Mas haverá um dia que toda a igreja, toda a face da terra vai estar reunida assim, diante da presença dele. E não é por um fim de semana só, é por toda a eternidade. Amém? Mas antes de encerrar esse tempo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E algumas verdades sobre a ceia do Senhor que a gente precisa relembrar, né? A primeira delas é que a gente celebra a ceia do Senhor em obediência a uma ordenança do Senhor, né? E o Senhor ordena que a gente faça isso todas as vezes até que Ele venha nos buscar para esse dia, para esse tempo eterno que nós vamos viver, que nós acabamos de falar. Mas a ceia também aponta para algumas verdades, queridos, que é a morte de Jesus e a sua volta. A gente faz ao mesmo tempo, quando celebramos a ceia, uma visão para trás, né? Para toda a obra redentora do Senhor Jesus, por seu sangue precioso derramado, sangue que nos uniu, que nos fez estar aqui hoje, mas a gente podia estar em qualquer outro lugar, mas pelo precioso sangue de Jesus, que purificou o meu e o seu pecado, que nos limpou, que nos sarou. Ele fez de nós um só povo. Quando a Rita perguntou quem está sem família, a gente fala brincando, né? Esses dias a gente ouviu alguém falando assim: poxa, mas como é que eu vou no encontro de família se eu não tenho família? Como assim não tem família? A gente é uma só família, a gente é só um só corpo, um só pão. A palavra usa essa figura de família também, né, para se referir à igreja de Jesus, usa o corpo, usa o edifício. Então nós somos um só corpo, um só pão. E quando a gente olha para a ceia do Senhor, quando a gente olha os elementos, quando a gente olha a obra redentora de Jesus, a gente vê que só foi possível porque Ele se desfez de toda a sua glória, se esvaziou, se humilhou e morreu por nós. Louvado seja Ele por isso. E a gente olha para frente também, porque Ele fala justamente: nós devemos fazer isso em ordenança até que Ele venha. Ali no Evangelho de Lucas, ele fala a respeito disso, que essa era a última ceia que eles iam fazer aqui nesse tempo, até que ela fosse feita novamente no reino dos céus. Amém? Então a gente continua fazendo aqui em obediência ao Senhor, em memória ao Senhor, até o dia em que nós celebraremos junto dele no reino dos céus. Uma só mesa, uma só mesa. Ficaremos em torno de Jesus eternamente. Amém? E outra verdade que a celebração da ceia aponta, quando a gente fala da morte de Jesus, às vezes a ceia parece algo que é meio, parece que entristece. Puxa, Jesus morreu. Mas, amados, a gente crê em Deus vivo, poderoso, verdadeiro, que ressuscitou, que curou e tem curado, curou aqui nessa manhã.
Mas a ceia é uma celebração, e celebração, a palavra celebrar, fala de uma festa, porque Ele ressurgiu, Ele ressuscitou. E aí ela traz também para nós essa verdade que é a celebração da nossa unidade, assim como o batismo sela, marca na vida nossa, na vida do discípulo de Jesus, a entrada para a família de Deus, como o salmo que a Rita citou, né, do solitário, fez com que vivesse em família. A celebração da ceia do Senhor é uma confirmação de que nós fizemos parte desse pão, que nós fizemos parte desse corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. E aí o Janserman citou um episódio das Escrituras que eu amo muito, não me lembro se foi ontem eu tenho certeza que acho que a gente falou, mas hoje acho que ele comentou novamente, que é o episódio dos discípulos lá no caminho de Emaús. Eu acho tremendo demais esse texto, porque ele fala de pessoas que andavam lado a lado com Jesus, que conheciam Jesus. Márcio outro dia falou, né, sobre o traidor, né, sobre Judas, que andou do lado de Jesus, caminhou com Jesus, celebrou a ceia com Jesus, no entanto não entendeu, não conheceu o coração de Jesus. E esses discípulos, apesar de haverem caminhado com Jesus, estavam voltando para sua casa. O texto fala ali, não vou ler o texto todo. E mesmo com uma palavra, Senhor, mesmo com uma palavra de que o Senhor ressuscitaria o terceiro dia, ainda nem tinha terminado sequer o terceiro dia, e eles já estavam voltando desanimados para casa, como se tudo tivesse acabado. A frase deles era: esperávamos que fosse esse quem redimisse, né? E mostrando, revelando o coração deles o desânimo total. E aí os irmãos conhecem a história, os discípulos estavam ali caminhando, voltando, Jesus se aproxima, pergunta para ele o que eles estavam falando, conversando no caminho. Um deles questiona, inclusive, Jesus: olha, você não está sabendo de nada que está acontecendo nesses dias aqui, um tal de Jesus que a gente esperava que fosse quem redimisse. E o texto vai desenrolando e Jesus fala: vocês são loucos, tardios de coração, para entender tudo aquilo que as Escrituras falaram, tudo aquilo que foi dito. E aí ele começa então por Moisés ali, por todos os profetas, e começa a falar para eles a respeito das Escrituras. E a palavra do Senhor começou a queimar no coração daqueles discípulos. E queridos, por vezes na nossa caminhada como discípulos do Senhor, a gente está com a cabeça baixa, a gente está entristecido, a gente perde esperança, está voltando para casa, com a orelha murcha, como diz, né? O cachorrinho que baixa a orelha assim vai para casa, como se tivesse tudo acabado. Mas o Senhor está conosco, né? Eis que estou convosco todos os dias. E aí, quando Jesus começa a falar das Escrituras, quando chega perto da casa dele, Jesus faz de conta que vai passar reto. E aí, eles constrangeram Jesus e disseram assim: fica conosco, pois é tarde. E o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. E aí o que aconteceu depois disso? Vocês lembram? O que aconteceu? Sentaram à mesa. A palavra fez arder o coração, mas os olhos deles foram abertos. A hora que eles estavam à mesa, o versículo 30 diz assim, de Lucas 24: estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E aí o versículo 31 diz assim: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. O que eu estou querendo dizer com isso, amados? A gente às vezes tem atitudes como esses discípulos, mas o Senhor continua ministrando a sua palavra nos nossos corações, que precisam queimar, que precisam arder. E é na mesa do Senhor, amados, que nós temos a revelação de quem é Jesus. É na mesa do Senhor que os nossos olhos são abertos e a gente conhece quem verdadeiramente é Ele, porque nós somos um só pão com Ele. Amém?
E é com esse discernimento que eu queria celebrar a ceia do Senhor com vocês nessa manhã. Eu queria que você tivesse uma alegria no seu coração em poder sentar e fazer isso em obediência a uma palavra dada pelo Senhor, até o dia que todos nós juntamente faremos com Ele. Amém? Vamos celebrar assim com esse discernimento? Teu coração tem ardido nesses dias com a palavra? Amém? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Dani, você me ajuda? A gente adorar o Senhor. A gente vai adorar o Senhor. Eu vou pedir que você venha e tome do pão, tome do cálice.